Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast Pode Viver Melhor em Paredes. Hoje temos cá um convidado especial, José Manuel Oteiro, que tem uma experiência de 24 anos como autarca, foi 8 anos vereador do Ambiente, entre outros pelouros que teve que assumir, e é atualmente administrador da empresa Fins, do grupo Rede Ambiente. Obrigado, José Manuel, por teres aceitado o convite, e começo a perguntar algo que me tem feito muito, tem-me abordado muito nas ruas durante esta minha campanha, que é porque é que os contentores têm sempre excesso de lixo à sua volta? Será que isto tem uma solução? Ora, muito boa tarde, Mário Rocha. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desta forma no teu projeto e no projeto que estás a liderar para o Concelho de Paredes, Viver Melhor em Paredes. Eu, como vivo em Paredes, nasci, cresci e vivo em Paredes, não poderia deixar de me associar a este movimento de Viver Melhor em Paredes. E Viver Melhor em Paredes também passa por esta forma de participação, não de uma participação política ativa, mas de uma participação de cidadania de quem está atento ao que se passa no Concelho e de quem quer participar para que o Concelho, de facto, tenha melhor qualidade de vida e possa ser um local onde, de facto, as pessoas se sintam bem, gostam de viver e querem viver. Aquilo que se vai passando e que nós vamos verificando, todos os paredenses, no nosso dia-a-dia, de facto, é uma realidade que está aos nossos olhos. A qualidade de serviço vem diminuindo, há uma falta de investimento muito grande nesta área, desde equipamentos, desde colaboradores, portanto, desde soluções, porque há outras soluções que também existem sem ser só através de serviços municipais. Mas o problema que se põe é este, é que o pelouro do ambiente é encarado ou como um desafio e uma oportunidade, ou então é encarado como um problema. E muitas das vezes, quando é encarado como um problema, é posto de parte, como ignorando, deixando de estar e não mexendo, não procurando soluções. E, de facto, o Concelho de Paredes, com o seu crescimento urbano e com a proximidade e a integração na área metropolitana do Porto e com todo o crescimento urbano que tem vindo a crescer e a desenvolver-se, esta área tem sido uma área descuidada ao ponto de chegarmos a uma situação que, em alguns sítios, parece terceiro-mundista. E porquê? Pode haver falta de equipamentos, mas, acima de tudo, há uma falta de planeamento muito grande, uma falta de orientação. Há uma falta de saber qual é o caminho e qual é o caminho que vamos escolher, que vamos seguir e quais são as soluções que vamos apresentar e que vamos, de imediato, implementar. E estas soluções que não se implementam, que não se procuram rapidamente, vão criando uma degradação do serviço e uma desorientação total. E o que nós verificamos hoje é que a qualidade de serviço é péssima, não há uma recolha que seja do agrado dos municípios, não há um serviço que seja prestado com qualidade. E não podemos acicatar e colocar as culpas sempre noutras entidades, noutras soluções, noutras pessoas. A culpa é de quem está a dirigir. A culpa é de quem está, neste momento, à frente dos serviços. Seja o vereador, seja o presidente, porque tem que encontrar soluções e tem que trazer soluções para a população. E soluções são simples. Assim, com o crescimento populacional, há uma concentração muito maior de população em algumas áreas. Os circuitos estão feitos e estão planeados para absorver determinadas áreas. Com o crescimento, os circuitos têm que ser também adaptados. E adaptados como? Zonas onde, por exemplo, houve um crescimento populacional, em que só se recolhia 3 vezes por semana, não podemos continuar a recolher 3 vezes por semana. Temos que passar a recolher 5 vezes por semana. Zonas onde recolhemos 5 vezes por semana não é suficiente, temos que recolher 6. Então temos que passar a recolher 6. Redefinir os circuitos, aumentar a periodicidade de recolha, de forma a que as situações que se vão verificando possam ser colmatadas e anuladas. Se nós temos zonas onde continuamos a recolher o mesmo número de dias que recolhíamos há 20 anos atrás. Até porque as rotas são as mesmas. As rotas são praticamente as mesmas. Os carros são os mesmos.
A maior parte das viaturas, não é? Basta isto, a maior parte das viaturas, uma viatura da RSUs, em média, 8 a 10 anos, tem de durabilidade. Não é? Se nós formos ver a média das viaturas que o município tem, vamos perceber porque é que o município está nesta situação, porque é que temos a situação que temos. É evidente, não há investimento, não houve uma preocupação de investimento, não há acompanhamento do investimento, não há um acompanhamento daquilo que é a modernidade e a evolução tecnológica nesta área, não é? E a situação é que temos, que é uma imagem de terceiro-mundismo junto da maior parte dos contentores. Portanto, aumentar a periodicidade, o número de dias, zonas onde tinham 3 dias, se calhar tem que ser 4 dias, zonas onde tinham 4 dias tem que ser 6 dias, zonas onde tem 5 dias, se calhar tem que passar a ser 6 dias. Portanto, e depois, reforçar o número de equipamentos. Porque numa zona habitacional... E nos recursos humanos também, mas os equipamentos, os ecopontos e o número de contentores. Está claramente visto que em algumas zonas são insuficientes, ou até nem existem. Se eu coloco um contentor de RSUs e não colocar ao lado ou na proximidade um ecoponto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer que a pessoa, em vez de reciclar e colocar no ecoponto, não vai colocar tudo no contentor dos RSUs. Portanto, temos que, ao colocar equipamentos, temos também que estudar a sua localização. Não é colocar de qualquer maneira. Estudar a sua localização, estudar a sua abrangência, estudar o número de população que está na envolvente, para potenciar todos os equipamentos, para se recolher mais, recolher melhor e prestar um melhor serviço. Muito bem. Obrigado. Eu gostava de fazer uma pergunta que muitos têm falado aí, que é sobre a unidade de tratamento de biorresíduos, que foi construída aqui na zona Parada Baltar. Essa unidade sabemos que é para tratamento de biorresíduos, que era necessária, mas o facto da localização dela naquele local pode ter algum impacto negativo para a nossa população. Sim, antes disso eu queria só também deixar um apontamento, que é uma situação que me inquieta, que é a higiene junto nos equipamentos de recolha de resíduos. Sim, até os odores. São imensos os odores. Portanto, não há uma política e não há uma definição, não há uma aproximação de fazer um serviço de garantia, um serviço de higienização dos contentores. A lavagem e a desinfecção das zonas dos contentores é uma prática comum a quase em todos os municípios da área metropolitana do Porto. É uma prática comum mensal ou bimensal ou trimensal. Mas não passa de trimensal. E aqui em Paredes é de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. Portanto, essa higienização... Não há higiene. A lavagem não é feita. Basta ver nos autocolantes que estão lá quando é que foram feitas as lavagens ou quando é que são feitas. Portanto... tem que haver um investimento ou da Câmara ou da Ambiciosa em equipamentos e garantir também essa higienização. É um serviço que os municípios pagam. Portanto, pagam um serviço, pagam uma tarifa para um determinado serviço. E esse serviço tem que ser um serviço que tem que ser bem feito, tem que ser feito com exigência, com qualidade, para que as pessoas de facto se sintam bem e possam viver melhor com qualidade de vida. Porque é ridículo, não é? Vermos que a maior parte dos equipamentos não são higienizados, nem lavados, nem mantidos. Essa higiene como é que é feita? São recolhidos os equipamentos ou pode ser feito no local? Não, pode ser feito em rota no local, perfeitamente. Mas com algum equipamento específico? Nós em Paredes não temos esse equipamento? O município não tem, mas em tempos a Ambiciosa chegou a prestar esse serviço. Agora, porquê é que a Ambiciosa não deixou de prestar esse serviço? Porquê é que não o presta com frequência? Porquê é que não há, da parte do município, uma exigência com a Ambiciosa a dizer de 3 em 3 meses ou 2 em 2 meses o lava-contentores que a Ambiciosa possui ou que a Ambiciosa já tem ou já teve, não sei, neste momento se tem ou se não tem, mas esta situação é uma situação que é urgente resolver e que é urgente pôr em marcha, porque não é admissível que nos dias de hoje, não é? Ainda não tenhamos uma higienização completa dos equipamentos de... Vamos já à unidade de biorresíduos. Mas mas vamos já. Mas a seguir, já agora falámos na Ambiciosa, a Ambiciosa podia também cooperar aqui, de alguma forma, na melhoria não só do excesso de lixo junto aos contentores, mas também nos odores que estão a provocar e que as pessoas tanto manifestam desagrado. Claro. A Ambiciosa foi criada quando eu estava como vereador do Ambiente. Era eu, Pedro Pinto... Há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos. Desde o início, foi quando eu estava, foi criada a Ambiciosa, precisamente com o espírito de rentabilizarmos um conjunto de equipamentos e de serviços que é comum a todos os municípios e que podia ser perfeitamente feito pela Ambiciosa. Não foi só para gerir os aterros, na altura surgiu para gerir os aterros, mas também com o intuito de vir a prestar um conjunto de serviços aos municípios que até, portanto, a Ambiciosa, às vezes falam aí, é da Ambiciosa. A Ambiciosa é do município. O município de Paredes é o maior acionista, é o maior acionista da Ambiciosa. Portanto, tem que ter uma palavra a dizer na Ambiciosa, tem que ter uma participação ativa na Ambiciosa e tem que ter um papel de responsabilização da Ambiciosa na execução, quer dos serviços que faz, quer nos serviços que presta. E a Ambiciosa podia perfeitamente adquirir equipamentos e ter equipamentos que fossem comuns aos diferentes municípios e prestasse esse serviço. Então vamos voltar à unidade, de tratamento de biorresíduos. Como perguntava há pouco, sabemos que é necessário, sabemos que havia esse compromisso, de certa forma, com os concelhos vizinhos, mas o local onde está localizada, tão próximo da população, isso pode ter algum impacto negativo para a nossa população? Tem. E eu conheço, a nível nacional, quase todas as unidades de tratamento de resíduos. Pelo trabalho que tive, não nesta fase, nesta área, neste momento estou mais com a parte de resíduos industriais, com shoppings e hipermercados, outro tipo de serviços, mas conheci bem todo o setor a nível nacional. Eu não conheço nenhuma unidade das que existem em Portugal, e que são várias, acho que estão em funcionamento, não conheço nenhuma que esteja localizada tão próximo de uma área habitacional como esta que foi feita. Portanto, não compreendo. Nem na zona industrial está. Não compreendo. Industrial, pensa lá ao fundo. Não compreendo, exatamente. Podia estar no lado completamente oposto da zona industrial. Não está parada a voltar e não está ali mesmo assim. Não é? Está mesmo junto, não é? O impacto que tem é que vamos ter ali 20, 30 veículos a descarregar diariamente biorresíduos. Todas as que eu conheço, não há nenhuma que não sinta o odor dos biorresíduos na proximidade. Isso vai ter um impacto, claramente. Eu acho que a unidade é necessária, o projeto dos biorresíduos está, é uma necessidade e é uma urgência por causa da questão dos aterros, da redução da posição em aterro por uma imposição da União Europeia, e tem que existir, tem que ser feito, e esse caminho tem que ser feito. Agora, para fazer esse caminho, também teríamos que se calhar, pensar primeiro, ver as que existem, não é levar as pessoas a ver a Alipor, que é um serviço completamente diferente, que é uma unidade completamente diferente, de outra dimensão, de outra escala, portanto, e tentar enganar as pessoas com aquilo que se vendeu. A unidade é necessária, teria que ser feita, mas, na minha opinião, nunca poderia ser feita na localização que teve, porque, quer queiramos, quer não, vai haver sempre. As que eu conheço, todas elas, quando estamos a chegar próximos, basta abrir os vidros do carro e já há alguma coisa que não está bem com essa unidade de tratamento de biorresíduos, porque sabemos que está pronta, não avança, e sabemos que é público que não tem o estudo de impacto ambiental, nem sei como é que foi possível construir sem estudo de impacto ambiental. Mas pronto, eu quero agradecer imenso a tua presença, mas antes gostava de, não sei se queres fazer alguma proposta para melhorarmos ao nível do ambiente cá no Conselho, se tens alguma ideia que possas recuperar e se queres encerrar. Paredes liderou ao longo de vários anos e é muito simples, basta ver que há imensas publicações da altura sobre isso. Liderou a área do ambiente e foi inovadora em muitas áreas na área do ambiente. E perdemos um bocadinho essa liderança. E eu acho que... E este estatuto, nós daremos um exemplo até para outros concelhos. Eu vou dar um exemplo. Os parques urbanos, não é? Nós fomos o primeiro município a ter um parque da cidade, que é hoje Parque da Cidade de Paredes, que foi na altura... no meu mandato, o primeiro mandato que avançamos e que começamos, e que depois levamos aos parques do Rio Ferreira, também com a tua intervenção e do Celso, com o nosso empenho.
E com esse sonho conseguimos criar um conjunto de parques urbanos que mudaram por completo a forma de viver das populações junto a esses parques. Hoje, a prática desportiva, o passear em família, o convívio, o estar com a natureza, nessas nós vamos e vemos os parques completamente cheios. E o que é que nós vemos também? Vemos um estado de abandono muito grande dos parques. Eu frequento com alguma assiduidade o Parque do Rio Ferreira e é lamentável ver o estado em que está. Tem situações que é por vandalismo, mas essas temos que combatê-las de outra maneira. Mas tem muitas situações que têm a ver com a manutenção normal e diária e o cuidado de preservação e de manutenção. Tens razão, eu tive a oportunidade também de ver agora recentemente os equipamentos dos parques da cidade, não só em paredes, mas também aqui no Rio Ferreira. Estive em Lordelo no sábado, estava a ver o equipamento, aqueles caixotes de lixo, os bancos completamente abandonados. Muito abandonado. É verdade. Portanto, é lamentável que não haja um cuidado e uma sensibilidade para ter esses espaços e também aumentá-los. O Parque do Rio Ferreira tem condições para crescer. O Parque da Cidade de Paredes precisa de crescer, porque hoje está a ficar com uma zona, a cidade está a crescer imenso e Penafiel também, com a proximidade do hospital, está a crescer imenso ali naquela zona envolvente. O Parque da Cidade de Paredes tem condições para crescer, nas margens de Sousa. E aqui também o Rio Ferreira, fazer a ligação dos Bordosa ao Lordelo. E porque não a Vilela, porque há aquela ribeira de Vilela que podemos ligar. Estes parques urbanos têm condições para crescer, para serem aumentados e não vemos projetos nesse sentido, não vemos ideias nesse sentido. Vemos um avançar de um estado de abandono que nos deixa um bocadinho, a mim, preocupado e decepcionado, porque eu sinto que as pessoas gostam dos espaços, as pessoas usam os espaços, mas depois também se confrontam com situações de muito abandono e de alguma tristeza de não haver um empenho na manutenção correta, na manutenção dos equipamentos, na manutenção dos espaços, que os torna ainda mais atrativos que aqueles que eles já são. Muito bem. José Manuel, muito obrigado. Prazer foi meu. Vais ajudar com certeza e vais-me ajudar a tomar medidas e irei apresentar o mais breve. Paredes seja um exemplo na